Porfiai, aqui é a palavra agonizomai, de onde vem a palavra agonia. Uma agonia para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Olha isso, muitos vão tentar entrar, mas não poderão. Próximo verso. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, diga porta. Volta para o verso 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, uma porta estreita. Verso 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, então temos porta. Nos dois versículos, então aqui ele está falando de porta. Mas no grego, a primeira porta é pular, certo? No segundo, é turá. No hebraico, aqui é she'er. No plural é sherim, she'er. Mas quando fala porta é petak. E eu estou falando isso para você saber que são duas coisas diferentes. São duas palavras diferentes, alguns dizem. Os dois são portas, mas aqui na verdade é um portão, alguns não sabem. Duas palavras diferentes. Jesus disse, entrai pelo portão. Se lembre que os judeus tinham que passar por um portão e depois uma porta. Certo dia, essa porta vai se fechar. E não vai ter mais salvação para eles. Ela vai se fechar. Ok? Olha. E começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Obviamente o Senhor estava por ali. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas, são judeus. Certo? E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então temos uma passagem aqui, vamos para Mateus, no capítulo 7, o Sermão da Montanha, que é uma porção que as pessoas gostam de citar. Ok? Jesus no Sermão da Montanha, ele estava na montanha, e muitas pessoas não sabem que o Sermão da Montanha não é completamente a graça. Deixe-me explicar isso. O rei subiu na montanha para falar das suas leis. E a sua lei aqui está sendo levada de volta para a sua antiga glória. Os fariseus trouxeram a glória de Deus para um nível onde eles podem, então, tentar cumpri-la. E eles a mudaram para se acomodar a eles. Jesus, no Sermão da Montanha, traz a lei de volta para a sua glória antiga. Certo? O seu melhor estado, do jeito que Deus queria que fosse recebida. Porque quando você recebe a lei na sua pureza, adultério não é só dormir com outra mulher. Adultério é desejar uma mulher com a sua mente. Então todo mundo é culpado. Assassinato não é somente matar uma pessoa com a faca fisicamente. Homicídio é odiar alguém no coração. Então alguém pode quebrar todos os 10 mandamentos e parecer decente por fora. Está me ouvindo? Então aqui Jesus está trazendo a lei. E por que Jesus fez isso? Causando desespero no homem. Tem duas coisas. Olhando para Mateus, Marcos, Lucas e João, o ministério terreno de Jesus. Tem duas coisas que Jesus sempre faz. Para aqueles que não estavam debaixo de convicção, para aqueles que não tinham, sabe, um espinho na sua consciência, muitas vezes, as pessoas que não estão convencidas na consciência são as pessoas que murmuram contra Deus. Deus tem que mudar coisas para eles. Ah, eu não gosto desse sistema. Deus tem que mudar o sistema. Eu não gosto do fato que eu sou um pecador. Não sou um pecador, certo? Deus tem que mudar. Eu não mudo. Deus muda. Sabe, orgulho. A consciência não foi tocada ainda. Não foi convencida. Justiça própria. Amém? Outras pessoas é que são culpadas. As outras pessoas é que têm este problema. Não eu. Está me ouvindo? Ah, essa pessoa é muito terrível. Querido, olha esse homem aqui, certo? E todos nós temos alguma coisa que ele tem. Só não está exposto. Não foi para a corte. E todo mundo é culpado diante de Deus. Jesus, quando vê soberba, com seu amor, vai ferir aquele orgulho. Com seu amor, ele vai convencê-lo com a lei. Certo? Entendeu isso? Olha, o Sermão da Montanha, eu gosto de falar assim, a neblina do Sinai estava deixando a montanha. E o dia glorioso da graça estava chegando. Mas não se esqueça, ela não podia ser revelada plenamente antes de Jesus morrer e ressuscitar. Entendeu? E quando você lê as palavras de Jesus, pense, será que ele está revelando a lei para fazer com que os homens vejam a necessidade dele? Ou ele estava falando palavras de graça para aqueles que foram convencidos e agora estão desesperados? Quando você entender essa parte de Jesus, você vai entender os evangelhos. Você entendeu isso?
Alguns vão discutir e falar, pastor Prince, Jesus falou a graça em Mateus, Marcos, Lucas e João, por isso estão em vermelho. Bem, meu amigo, o vermelho foi feito pelo homem. Ok? E escute bem, as palavras de Deus que estão, sabe, em Gálatas, Romanos, essas são palavras do Jesus que está hoje glorificado e reinando. Vermelho. Porque Paulo disse, essas palavras não são minhas. Amém? E receba não como palavras de homem, mas palavras de Deus. Então lembre-se disso, ok? Jesus, antes de morrer, dizia algumas coisas da lei. Por exemplo, ele disse, fala no Sermão da Montanha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos, eu não gosto disso, mas ele falou muitos, ok? Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E quando ele falou pouco, eu acho que era por causa de Zacarias e de Isabel, aquele Simeão e também a Ana, sabe, também José e Maria, um remanescente, poucos que entram pela porta estreita. Quer dizer que pegamos isso aqui, como alguém que me falou anos atrás, são poucos os que se salvam? Eu acho que não. Número 1, eu quero declarar já. Pastor Prince não crê na reconciliação universal. Ou seja, tem uma heresia que está por aí agora, que diz que todos serão salvos. Não importa. Não importa no que você crê, todos serão salvos. Certo? É uma heresia. Isso não é de Deus. Ignora tudo aquilo que Jesus falou. O vinde a mim. Ignora isso. Se é verdade, Paulo sofreu em vão. Não tem que pregar o evangelho. Todos os que pregaram sofreram em vão. Não, é necessário crer. Mas o que eu creio é que você vai ficar surpreso com quantos realmente são salvos. Olha, pregadores, infelizmente, muitos pregadores dificultaram. Ok? Dizem, para ser salvo tem que crer em Jesus e abrir mão disso, daquilo e daquele outro. Não, você se arrepende para com Deus. Arrepender para com Deus é mudar a sua mente sobre Deus. Deus não quer te destruir. Deus quer te salvar. Deus não é contra você. Deus é por você. Certo? Mudar de mente, arrependimento para com Deus. Ok? Arrependimento, mudar de mente para com Deus. E também crer no Senhor Jesus Cristo. Ok? Quando isso acontece, alguém é salvo, glória a Deus, eu creio. Que até na hora da morte, como aconteceu com meu avô, o pai da minha mãe, ok? Ele era um pronacão, baba, e ele era muito teimoso. E eu me lembro quando eu era pequeno, ele zombava da minha fé. Sabe, ele ria de mim e dizia, peça o seu Deus para trazer, sabe, pão agora. Ore agora, e ele ria. Eu era garoto. Ele queria, sabe, destruir a minha fé. E eu olhava para ele e ficava triste por ele, sabe? Mas quando ele estava no leito de morte, certo, ele estava quase partindo, ele teve um ataque, sabe, do coração. E ele não morria, ele estava quase morrendo. Ele se levantava e ficava respirando fundo. Ele estava lutando e ele não podia morrer, os doutores já tinham até ido embora. Era qualquer hora. E naquela semana, ele quase morria. E minha mãe foi até ele e disse, clame por Jesus, certo? Ela disse, pai, clame a Jesus. Ele balançou a cabeça e não quis, não podia falar, certo? E balançou a cabeça, não quis no último momento. Eu me lembro de certo dia, certo? A minha avó estava lá, minha mãe estava lá, e ele estava desesperado. Minha mãe disse, clame por Jesus, ele é o único que pode te ajudar. Ele olhou para cima. Minha mãe nunca se esqueceu disso. Foi o que transformou a minha avó. Ela viu o que aconteceu. Ele disse, Jesus, me perdoa. E naquele momento, minha mãe e minha avó viram um raio de luz na sua face. Ok? E depois ele deitou, com tanta paz, e partiu para o Senhor. E todo mundo que foi podia ver uma paz naquela casa onde ele vivia. Ele está no céu? Com certeza. Foi algo de última hora? Sim. Como ladrão na cruz. Jesus não disse, amém? Antes de eu te salvar, você tem que descer da cruz e pagar todo mundo de quem você roubou? Certo? O ladrão diria, eu quero, mas olha, estou preso. Sabe? Então, colocamos muitas restrições para aqueles que querem ser salvos. Sim, você pode ser salvo, mas você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. E isso é restituição, ok? Se você tem um livro que eu te emprestei há muito tempo atrás e agora está lá na sua casa, por favor, me devolva, ok? Se puder devolver algo, por favor, devolva, mas é para a sua própria consciência, para a sua dignidade. Amém? Mas o fato é que nada disso é um meio para obter salvação.
A salvação é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, não no que você faz. Amém? E eu creio que muitos serão salvos, só dizendo, Jesus, você não sabe. O seu vovô, a sua vovó, não importa quão terrível foram contra Deus, porque você é salvo. Deus os faz esperar. Eles não vão nem para o céu, nem para o inferno, não podem ser liberados. Porque Deus os segura aqui, para que nesta vida eles sejam salvos. Depois que morre, ninguém pode ser salvo. Já passou a oportunidade. E por causa da sua decisão, Deus os prende aqui num coma, Deus os prende e você não sabe. Eles podem ir para Jesus, você vê um sorriso. É porque Jesus foi e falou a linguagem deles. Seja chinês, mandarim ou japonês, algo assim. Ele fala com eles e eles dizem, Jesus, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, pastor Príncipe, isso é muito fácil. Não me elogie, isso não sou eu. É Jesus. E não se esqueça, quando invocamos com um coração sincero, somos salvos. Parece fácil. Custou para Deus o seu filho. Custou para Jesus um sofrimento extremo, agudo, como nenhum homem sofreu antes. E o que você tem que fazer é só invocar. Quem invocar o nome do Senhor será salvo.